Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão da Blackstone Tower no coração de Chicago exalava um luxo frio. Paredes de mármore branco, lustres de cristal, um silêncio quase sagrado, perturbado apenas pelos passos suaves de executivos engravatados. Ali todos sabiam exatamente para onde iam, ou pelo menos era o que pensavam. Naquela manhã, às 8h17, as portas automáticas se abriram para uma jovem negra. O nome dela era Alyssa Johnson. Ela não tinha nada a ver com uma ladra, nada como um intruso. Não representa nenhuma ameaça. Ela vestia jeans simples, tênis limpos, porém usados, e uma bolsa de lona que segurava firmemente contra o corpo como um escudo. Seus cabelos naturais estavam presos num coque elegante, seu rosto sereno, mas seus olhos revelavam uma leve apreensão. Não a apreensão de alguém que tinha algo a esconder, mas a apreensão de alguém que sabia que o olhar alheio poderia se tornar uma arma. Alyssa parou por um instante na entrada, impressionada. Ela conhecia aquele prédio. Já o tinha visto 1000 vezes em fotos, em revistas de negócios, em reportagens sobre sucesso e poder. Mas hoje ela estava entrando pela primeira vez. A poucos metros de distância atrás do portão de segurança, Mark Reynolds, um guarda de segurança com mais de 10 anos de experiência, olhou para cima. Ele não viu nenhum aluno nervoso. Ele não viu uma jovem determinada. Ele viu alguém que, na sua opinião, não pertencia àquele lugar. Seu olhar endureceu imediatamente. Suas costas se endireitaram. Seu polegar instintivamente tocou o walkie-talkie. Ele olhou Alyssa de cima a baixo, lenta e pesadamente, como se já estivesse procurando algo para criticá-la. Alyssa deu alguns passos para dentro. Cada passo ecoava estranhamente alto, como se o salão inteiro estivesse observando. Ei, você! A voz falhou no ar, seca e autoritária. Alyssa parou abruptamente. Ela se virou lentamente. Sim, senhor? Mark deu um passo à frente, seu distintivo brilhando à luz. Aonde você vai desse jeito? Estou aqui para ver alguém. Ela respondeu calmamente. Uma careta surgiu no rosto do guarda. Vê alguém? Aqui? Ele olhou em volta, buscando a aprovação silenciosa dos transeuntes. Ninguém falou. Ninguém protestou. Este prédio é privado. Ele prosseguiu. Este não é um lugar para pessoas que estão apenas de passagem. A palavra pessoas carregava um peso enorme. Um peso excessivo. Alyssa sentiu o calor subir-lhe ao peito, mas manteve a cabeça erguida. Eu sou esperado. Mark soltou uma risada curta e zombeteira. É claro que isso é esperado. Ele deu mais um passo, invadindo o espaço dele. Diga-me o que você planeja roubar antes que eu chame a segurança. Naquele exato momento, o tempo pareceu desacelerar. Todos os olhares se voltaram para Alyssa. Olhares curiosos. Olhares suspeitos. Julgando olhares sem conhecer. Ela apertou a bolsa com mais força. Não por medo de ser descoberto. Mas evite gritar. Ela então compreendeu uma coisa essencial. Independentemente do que ela dissesse ou fizesse, aos olhos daquele homem, ela já era culpada. E sem se dar conta, Mark Reynolds acabará de cometer o maior erro de sua carreira. Porque em menos de 24 horas, este salão que a havia humilhado testemunharia uma verdade que o silenciaria. Alyssa ainda nem tinha recuperado o fôlego quando Mark Reynolds virou levemente a cabeça em direção à tela de controle. Seus dedos teclavam mais para dar a ilusão de um procedimento do que por qualquer necessidade real. Fique aqui, ele deu a ordem de forma seca. Não se mexa. Alyssa sentiu vários pares de olhares sobre ela. Executivos de terno, assistentes apressados, um casal de investidores estrangeiros. Todos inconscientemente diminuíram o passo, atraídos para a cena como se fosse um acidente em câmera lenta. Senhor, eu não fiz nada. Ela disse em voz calma, embora seu coração estivesse batendo muito rápido. Eu só quero subir até o último andar. Essa frase fez Mark sorrir. O último andar? Ele repetiu em voz mais alta, para que todos pudessem ouvir. Você acha que qualquer um consegue chegar lá em cima? Ele se virou para olhar as pessoas ao seu redor. Você ouve isso? O último andar. Ouviram-se algumas risadas abafadas. Outros desviaram o olhar, envergonhados, mas em silêncio. Mark se aproximou perto demais. Mostre seu crachá. Eu ainda não tenho nenhum, respondeu Alyssa. Devo receber um hoje. Posso sim? Ele ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. E quem te mandou, hein? Alyssa hesitou por um segundo. Senhor Johnson. O sorriso de Mark desapareceu abruptamente, e retornou imediatamente ainda mais desdenhoso. Johnson? Você sabe quantos Johnsons existem neste país? Ele elevou a voz.
Pare de zombar de mim. Então, sem aviso prévio, ele apontou para a bolsa de Alyssa. Abra-o. Como é? Você ouviu perfeitamente bem. Tivemos vários roubos recentemente. E por mais estranho que pareça, são sempre os mesmos perfis. A palavra perfis atingiu Alyssa como uma lâmina. Você não tem provas. Ela disse isso com os dentes cerrados. Você está me acusando só porque sou negro. Um silêncio repentino tomou conta do salão. Mark sentou-se de repente, sentindo uma pontada de dor. Tenha cuidado com o que você diz. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, respondeu Alyssa com a voz trêmula, mas digna. Você está me julgando. Ele estalou os dedos. Último aviso. Abra esta sacola, ou chamarei a polícia. As mãos de Alyssa tremiam. Lentamente, sob o olhar de todos, ela colocou a bolsa no balcão e a abriu. Dentro, um caderno cheio de anotações, uma caneta, um celular antigo com a tela trincada, uma garrafa de água e uma foto dobrada ao meio. Mark olhou em volta frustrado. Nada, absolutamente nada. É só isso, ele deixou escapar, desapontado. Alyssa pegou a foto e a colocou na frente dele. A imagem mostrava uma menina negra, pequena e sorridente, nos ombros de um homem elegante de terno. Sou eu, ela disse baixinho. E ele, esse é o meu pai. Mark lançou um olhar rápido sem interesse. E isso não prova nada. Então, como que para retomar o controle, ele apertou o botão do seu walkie-talkie. Central de polícia, tem um suspeito que se recusa a cooperar. Solicito reforços. Alyssa olhou para ele com firmeza no olhar. Tudo bem, ela disse. Ligue para quem você quiser. Ela fez uma pausa e então acrescentou calmamente. Mas ligue também para o seu chefe. Mark caiu na gargalhada. Uma risada alta e confiante. Meu chefe não desce para resolver esse tipo de problema. Ele ainda não sabia disso. Mas em poucas horas, aquele riso ficaria preso em sua garganta. O estalo do rádio comunicador de Mark Reynolds quebrou o silêncio pesado. Reforços, acaminhou uma voz metálica, anunciou. Mark cruzou os braços, satisfeito. Alyssa, por sua vez, permaneceu imóvel, ereta, silenciosa. Sua calma era quase tão irritante quanto sua presença. É melhor você cooperar, exclamou ele. E isso evitará problemas desnecessários. Alyssa ergueu lentamente os olhos em direção a ele. O problema começou quando você decidiu que eu não pertencia a este lugar. Mark deu de ombros. Você quer se fazer de vítima? Naquele instante, as portas do elevador VIP se abriram com um leve tilintar. Uma mulher vestindo um terno cinza escuro surgiu. Postura ereta. Olhar preciso. Calcanhares batendo com segurança. Linda Parker, diretora administrativa do Blackstone Group. Os funcionários se afastaram instintivamente. Dava para perceber que ela não era qualquer pessoa. Ela observou a cena por alguns segundos. Alyssa, em pé em frente ao balcão. Mark de braços cruzados, rodeado por um pequeno círculo de curiosos. O que está acontecendo aqui? Linda perguntou em tom calmo, porém firme. Mark sentou-se imediatamente. A senhora Parker, essa jovem, está tentando acessar os andares superiores sem permissão. Ela está se comportando de maneira suspeita. Alyssa abriu a boca, mas Linda gentilmente levantou a mão. Deixe-a falar. Alyssa respirou fundo. Eu devo estar aqui hoje. Me pediram para estar aqui às 8h30. Linda franziu ligeiramente a testa. O por quem? Por Mr. Johnson. O nome pairava no ar. Um nome comum, e ainda assim. Linda ficou paralisada por uma fração de segundo. O suficiente para que Mark não percebesse. O suficiente para Alyssa ver. Qual Johnson? Linda perguntou com mais cautela. David Johnson, respondeu Alyssa. Meu pai. Um murmúrio percorreu o salão. Linda piscou surpresa apesar de si mesma. Seu pai? Sim. Mark soltou uma risada nervosa. Senhora Parker, com todo respeito, ela está inventando uma história. O CEO não tem filhos que... Ele parou. Linda acabará de pegar o celular. David, ela disse simplesmente ao atender o telefone. Tem alguma garota no corredor? O rosto de Mark perdeu toda a cor. Linda escutou por alguns segundos. Sua expressão mudou. Então ela desligou lentamente. Mark, ela disse com voz fria. Pode me dizer exatamente como você tratou essa jovem? O segurança engoliu a saliva. Eu estava fazendo o meu trabalho. Linda se virou para Alyssa. Senhorita Johnson, com licença. Ela fez uma pausa e acrescentou. Seu pai está descendo. Naquele exato momento Mark entendeu. Ela não era uma intrusa. Ela não era mentirosa. E pela primeira vez em 10 anos ele sentiu medo. As portas do elevador começaram a fechar lentamente, anunciando uma descida que explodiria tudo.
O saguão da Blackstone Tower já não era o mesmo. Onde minutos antes reinava a indiferença apressada dos poderosos, agora se instalava um silêncio pesado, quase solene. Os funcionários já não ousavam se mexer. Até mesmo as conversas sussurradas haviam cessado. Todos os olhares estavam voltados para o elevador VIP. Alyssa permaneceu de pé, mas seu coração batia descontroladamente. Não era medo, era outra coisa. Uma mistura de dor, exaustão e dignidade ferida. Ela nunca quisera que as coisas chegassem a esse ponto. Ao lado dela, Mark Reynolds suava sob o uniforme. Ele não cruzava mais os braços. Mexia nervosamente no radiocomunicador, como se aquele objeto ainda pudesse salvá-lo. Jim, as portas se abriram. Apareceu um homem na casa dos 50 anos. Um terno escuro impecavelmente cortado. Postura calma. Um olhar profundo, autoritário, porém humano. David Johnson, fundador e CEO do Blackstone Group. Assim que ele entrou no salão, todos entenderam. Aquele homem era quem mandava ali. Sem levantar a voz. Sem gestos desnecessários. Seus olhos percorreram rapidamente a cena, e então se fixaram em Alyssa. Seu rosto relaxou imediatamente. E Alyssa? Ela deu um passo à frente. Quadro. Aquela simples palavra ecoou pelo salão como um trovão. David Johnson pegou a filha nos braços. Por um longo tempo. Sem se importar com os olhares. Quando ele se afastou dela, sua expressão havia mudado. Ele se virou lentamente na direção de Mark. É você? Mark tentou falar. E Sr. Johnson, eu. David leva-la-mém. Não. Você falará quando eu lhe fizer uma pergunta. O silêncio tornou-se sufocante. Explique-me por que minha filha foi detida, humilhada e acusada no meu próprio prédio. Mark gaguejou. Eu pensei que ela não tinha permissão. Em que você baseou sua decisão? David interrompeu. Mark hesitou. A falta de um distintivo, e seu comportamento. Que comportamento? O fato de ser negro? Um arrepio percorreu a multidão. Mark empalideceu. Não, senhor, eu não. Suficiente, disse David friamente. Ele se virou para Linda Parker. Houve uma tentativa de roubo? Nenhum, ela respondeu. Sua mochila estava vazia, sem nenhum item suspeito. David assentiu lentamente. Então ele olhou Mark diretamente nos olhos. Você sabe o que fez hoje? Você provou que este edifício, que construí para representar a excelência, ainda tolera humilhação e preconceito. Ele respirou fundo. E isso é inaceitável. Mark sentiu as pernas fraquejarem. David então colocou a mão no ombro da filha. Alyssa não é apenas minha filha. Ele fez uma pausa. Ela é a futura herdeira do grupo Blackstone. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Mark percebeu que não se tratava mais apenas de um erro. E foi o fim. O salão pareceu encolher ao redor de Mark Reynolds. Cada olhar dirigido a ele agora tinha o mesmo peso que as acusações que ele havia feito minutos antes. David Johnson virou-se lentamente na direção de Linda Parker. A partir deste momento ele disse com uma voz calma, porém incisiva. Mark Reynolds foi exonerado de suas funções. O walkie-talkie escorregou das mãos de Mark e caiu no chão com um baque seco. Sr. Johnson, por favor, ele gaguejou. Eu estava apenas seguindo as regras. David olhou para ele sem raiva, mas sem pena. As regras não permitem humilhação. Eles não toleram o desprezo. E menos ainda o racismo. Ele se voltou para os funcionários reunidos. Hoje, todos vocês presenciaram algo sério. O silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Dessa vez, ninguém baixou os olhos. David então voltou seu olhar para Alyssa. Você quer dizer alguma coisa? Alyssa hesitou. Então, deu um passo à frente. Sua voz era suave, mas firme. Não quero que ele seja punido apenas por minha causa. Não quero que mais ninguém tenha que passar pelo que eu passei aqui. David assentiu lentamente. Então estará feito. Ele se virou para Linda. A partir de hoje, treinamento obrigatório sobre discriminação, revisão completa dos procedimentos de segurança e criação de um serviço independente de reclamações. Então, olhando para Mark uma última vez. Você está saindo deste prédio agora. Mark abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele permaneceu paralisado. Sem palavras. Exatamente como Alyssa estivera sob seu olhar algumas horas antes. 2 policiais se aproximaram para escoltá-lo até a saída. Ele passou por Alyssa uma última vez. Ela não sorriu. Ela não buscou vingança. Ela simplesmente olhou para ele, com dignidade. Quando as portas se fecharam atrás dele, o salão pareceu respirar novamente. David colocou a mão no ombro da filha. Bem-vindo ao lar, disse ele suavemente. Alyssa olhou para o prédio que tentara rejeitá-la. E que agora ela ajudaria a mudar as coisas.
A vergonha havia mudado de lado. E desta vez, o silêncio falou por ela.